3, 2, 1. Né? Se eu lembro só, uma pessoa que me ensinou sempre começar a gravar com 3, 2, 1, que daí dá cortar o som. Gente. Ah, você botou ali. Assim, agora ficou. Porque não fica no meio da mesa, ficava assim, ruim aquele negocinho na mesa, o pessoal que sentava lá no fundo conseguia enxergar. Olhei, dá praticamente a mesma coisa, não atrapalha tanto. Pessoal, o nosso tema é um tema importante. A gente começou a falar com isso na semana passada. Vamos só recapitular. Nós falamos sobre dissolução do complexo de Édipo, certo? Qual era o objetivo daquele texto? Apresentar para a gente, Freud começa a apresentar para a gente, que o Édipo some, desaparece. Ele questiona assim, se desaparece por quê? O que está acontecendo? Fala, desapareceu porque nunca existiu. Ele fala assim, se nunca existiu, e o amor que a criança tem pelos seus pais? O que aconteceu com ele? Esse foi aquele texto. Depois ele começa a trazer, em outros contextos, como é que se estrutura, como é que é esse amor da criança pelos seus pais. Então ele começa a trazer um mito que é chamado de mito primevo. Então nós começamos a caminhar nisso aqui. Agora acho que as telas... Essa aqui. Eu deixei ela bonitinha. Essa está feia. Deixa eu só abrir a tela certa. 2 segundinhos. Aqui tem internet? Tem Tem. Wi-Fi? Tem. Qual que é a senha? Nossa, fosse um bichão. Deixa eu só abrir 3, aqui. 3, 3, 6, 8, 1, 3, 4. O meu pendrive. Esse que eu baixei da internet, né? Que eu gravei na nuvem. Só aqui. Mas eu acho que vai acabar. Programa, você não tem horário. Não, também. À noite tem. Eu tenho no seu. É o que eu falei. 7 horas só nos dias. Mas precisa. Não, os horários começam a partir das 7. Não dava para ficar do jeito que era. Dava isso acertado. Eu não consigo atender antes. Acho que essa semana. Não, então não consegui mexer. Não, dentro de um mês subiu 12 vezes. Não existe isso. Não. Mas vamos tentar ver como é que não pode fazer. Você viu o cara entregando você na pista, ele tinha uma aí, o carro dele cabia acho que 50 litros. Aí ele foi lá e deu 50 litros de carro, mandou completar. Aí na bomba lá marcou 70 litros. Ele falou pro cara assim, o meu carro só vai 50. Aí pegou o tiro, ele ergueu no elevador do carro, tirou o Você queria vir, você queria saber quando ele ele roubado, ele tava... como é que seria? Você queria dizer que ele é psicanalista, você poderia trabalhar, eu queria que ele viesse para Não tinha um pouco de cara. Então, aquele dia eu falei para ele. É de acordo com a formação do tripé, né? E eu falei para ele, o que você tem que ver, você vai chegar onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Aí eu quero só para conhecer o psicanalista. Então você vai ter isso. Eu quero ser psicanalista. Você vai ser psicanalista. Você vai fazer todo o caminho. Parece que virou uma praga isso. O cara tirou uma vantagem assim de você. Vocês conseguiram abastecer o carro? Que jeito? Eu nem tentei. Não, eu também nem tentei. Eu vi as filas enormes. Aquilo Passava no Carrefour tá até lá embaixo nos condomínios. a Mas fila. será que o pessoal vai conseguir abastecer? Mas o povo é Tem desesperado. um Um monte monte já de fechou. já acabou. O meu tá quase sendo. É. Tem um monte de postos em Londrina já fechados. Já. Porque não Já. tem mais. No gasolina. setor sul ali, Rio Brochet, você vai andando até a Inglaterra. Na Inglaterra, todos os postos. Eu entrava assim, o frentista fazia Já assim. fazia Não tinha. sinal. Na Duque, né? Todos os postos já estavam tudo. Até os aeroportos vão fechar, né? Vão. Não tem como. O Grande Londrina só tem. Mas já aconteceu isso aqui uns 2 anos atrás, não foi? Não, mas Só não que eu chegou não lembro a- de a- nada. a- Mas eu acho que agora está Só mais que não teve organizado. desabastecimento. É porque o pessoal. Está mais organizado. Já aprenderam. Nós temos que aprender, né? Você viu o mundo? É, mas todo mundo entrar no consenso agora sim. Agora sim, olha o tamanho das letras. Nossa, enxergo. Então, agora... Gente, olha só. Voltando aqui que a gente começou, a gente falou, esse aqui é as 10 primeiras telas são recapitulação sobre a gente pegar o bonde andando. São só 119 telas, né? Essa é a 2,
Em minhas tentativas de enlaçar mais estreitamente a psicologia social e a psicologia individual, Freud começa a construir um texto para falar assim, aquilo que está acontecendo na sociedade é aquilo que acontece dentro de cada indivíduo. Mas ele faz um caminho inverso. Ao invés dele dizer assim, ó, olha o que está acontecendo com cada pessoa. Quais são os tabus que as pessoas têm? Não, ele faz, como é que é a sociedade? Então, se na sociedade acontece isso, isso deve ter como base o que está acontecendo na infância da gente. Ele começa, assim que ele começa a construir. Foi um texto que Freud escreveu 15 anos depois da primeira vez que ele afirmou as questões sobre o incesto que ele mandou para o colega dele, para o Feliz. Né? Então ele diz assim, o incesto é antissocial e a cultura consiste na progressiva renúncia ao mesmo. O oposto é o super-homem. Totem Tabu retoma o tema do incesto, não apenas como núcleo do patos do sujeito, mas como um elemento fundamental sobre o qual se sustenta o processo de formação da cultura. Então ele está dizendo assim, a figura do incesto, por que ela é importante para a sociedade? Por que ela é importante para a gente compreender a mente das pessoas com base na proibição de que a pessoa não possa se casar com um dos seus parentes mais próximos, pai, mãe ou irmãos. Ele começa a falar assim, isso é uma coisa muito antiga que é anterior ao conceito de religião e anterior ao conceito de família. A gente pode dizer, é proibido haver esse casamento pela construção familiar, ou pela construção social, pela cultura. Ele falou, não, se a gente pegar as primeiras culturas, o povo mais primitivo do mundo, ele vai trazer esse sentido, vai trazer esse tabu. Então ele não é mais lei, é anterior ao próprio conceito de lei. Se é anterior ao próprio conceito de lei, ele é muito forte na humanidade, então ele vai chamar isso de tabu. Então o que é o incesto na visão que o Freud vai trazer para a gente? É antissocial e a cultura consiste na progressiva renúncia ao mesmo. Não existe cultura sem a proibição do incesto. Ele vai chegar ao ponto de dizer assim, que no processo de hominização, não é de humanização, de tornar o ser humano homem, não no gênero, né? Dessa humanização, ele vai dizer assim, o incesto é o que está no quadro principal. Por exemplo, os animais não têm essa proibição, não há figura do incesto. Mas quando eu entro na história da humanidade, eu tenho essa construção. Então ele vai começar a discutir uma coisa que a gente vai ver o texto todinho, que ele vai chamar de totem e tabu. A gente vai entender hoje o que é o totem e quais são os tabus. Né? Retoma o tema do incesto, não apenas como núcleo do patos. O que é patos? Hã? Patos? Alguém chutou aí. Sentimento não, mas é patologia, doença, sofrimento. Patos é paixão. Patos é adoecimento. Patos está ligado à questão daquilo que eu sofro, é o meu sofrimento. Então, um indivíduo que tem determinada patologia, o indivíduo tem determinado nível de sofrimento. Virou sinônimo para a medicina de doença, para a psicanálise não. Na medicina, doença eu fujo da normalidade, então eu corrijo. Para a psicanálise, patos, sofrimento tem que ser enfrentado, tem que ser vivido e compreendido por que é desse jeito. Tá? Então, totem e tabu vai me levar de novo à discussão disso e à formação da cultura. Bom, aqui eu tenho dois paradigmas, dois conceitos chaves que eu não posso nunca perder, que é da psicanálise. Primeiro, a percepção de que viver é sofrer. Vocês vão ter um texto que a gente só vai discutir sobre isso. Viver é sofrer. Ah, eu não quero sofrer, então você tem que morrer. Ah, mas eu não quero morrer, então tem que entender que você vai sofrer, vai viver essas angústias, essas perdas em tudo. Perda até boa, por exemplo, o indivíduo ficou rico, é uma perda, perdeu o status de pobre. O indivíduo está com saúde agora, perdeu o status de doente. Essas mudanças são perdas, são sofrimentos. Né? O conceito de patos vem do conceito filosófico de patos. Filosófico no sentido de quando havia uma discussão entre, por exemplo, Heráclito e Parmênides, onde Parmênides coloca que as coisas não podem ser tão efêmeras, tão passageiras, o ser tem que ser discutido em termos mais absolutos, os conceitos são mais absolutos, e Heráclito vai dizer que as coisas são fluidas, né? Passam muito rápido. A frase de Heráclito, ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Pensem nessa expressão, né? Tudo bem, o Luciano colocou assim, nada do que foi será, de novo outra vez, esse mesmo dia, tudo passa, tudo sempre passará. Quem dizia isso era Heráclito. Ele vai dizer assim, eu não tomo banho 2 vezes no mesmo rio.
Eu entrei na água, saí, entrei de novo, já é outro rio, já passou. Ó, isso é patos, sofrimento, mudança, modificação. Eu conversei com vocês na semana passada. As pessoas com as quais eu converso hoje não são as mesmas pessoas. Por quê? Vocês têm 7 dias de vida a mais, novas experiências, novas decepções, novos sonhos, novas construções. Isso é mudança. Quando eu falo assim, eu não quero sofrer, eu estou dizendo assim, eu quero ser uma múmia, eu quero ficar congelado, eu quero parar no tempo. Então a psicanálise vai dizer assim, isso é ruim, não é bom. Então, patos. O Toto e o Tabu vão trabalhar o elemento patos e formação da cultura. É a percepção de que se a minha cultura é formada, eu não nasço com ela. Eu não nasço com a forma como eu penso, ela se constrói. Então essa é a percepção psicanalítica que Freud vai trazendo. Então nesse texto, todo o texto é enorme, e eu passei para vocês algumas páginas só, que é do item 4. Né? Mas olha, uma reflexão a respeito do complexo de Édipo na origem da civilização. O que Freud vai fazer? Ele vai perceber que para eu compreender civilização, eu tenho que entender que não há civilização sem moral, sem regramento, sem conceito de certo e errado. E não existem pessoas que entendam o que é certo e errado sem que tenham passado pelo Édipo. Isso a gente viu na semana passada. Lembra, né? Então, o mito, aí ele vai trabalhar, nessa perspectiva, ele vai trabalhar o que ele vai chamar de o mito da horda primeva e a questão da morte do pai totêmico. A gente vai ver isso com mais detalhe. Estou passando rápido, mas a gente vai ver isso com mais detalhe. Nesse texto ele vai falar sobre a origem das instituições. Então, esse mito da ordem primeva, essa discussão toda, é uma construção, uma hipótese antropológica sobre a formação das instituições sociais, culturais, da religião e da moralidade. Olha, não é assim qual a religião certa, qual a moralidade certa, qual a cultura certa. Não é isso que ele discute. Como é que nasce esse conceito? Esse conceito de religiosidade, de eu venerar um ser maior que eu, de eu me curvar diante dele, de eu construir para ele uma imagem, seja os que têm como ritual de ter uma imagem, sejam aqueles que têm uma presença, sejam aqueles que respeitam a Bíblia como palavra de Deus. Quer dizer, tudo isso são formas de eu representar Deus, né, se aproximando do homem. Freud vai dizer, isso tudo é construído com base no Édipo. A origem dessas instituições são todas edipianas. Eu só consigo viver em sociedade por um padrão edipiano. Se o Édipo, se eu recuso esse padrão edipiano, eu não tenho esse cimento, isso que vai vincular as pessoas. Eu não tenho um norte, eu não tenho um conceito de certo e errado. Eu tenho bagunça. Eu tenho, na verdade, barbárie. Se eu coloco selvageria, para chegar em barbárie, eu tenho barbárie. Né? Eu tenho uma bestialidade. Mas é uma cultura. A bestialidade não. A barbárie. A barbárie e tal, de forma histórica, sim. Como cultura. Mas no sentido que a gente está trazendo, de onde não vigora nenhum tipo de lei, aí não seria uma cultura. Eu tenho processos instintivos. Nós temos uma parte da nossa mente que ela trabalha com automáticos. Como é que é esse trabalhar com automáticos? Nós temos a parte límbica que ela não entende, ela não é racional. Então, por exemplo, se a gente grita aqui, vocês começam a escutar uma gritaria lá fora, aquela gritaria, o pessoal bate no porta, quebra a porta, automaticamente nós desencadeamos o sistema límbico e nós tomamos decisões automáticas, que não são culturais, não são racionais, são completamente impensadas e são infantis. Elas nos fazem sobreviver. Então nós tomamos 3 decisões, das 3 uma. Atacamos, fugimos ou travamos. Todo animal, numa perseguição, faz isso. O animal está aqui, um ratinho. De repente a cobra, o gato vai pular no rato, o rato tem 3 caminhos. Ele congela, dançou, né? Mas o gambá faz isso, ele cai morto, isso exala o cheiro. Aí a cobra, o bicho pensa que está morto e já estragado. É uma estratégia. Ou ele agride, ataca, não importa se a cobra é maior, se o gato é maior, ele ataca. Eu vi um quadro uma vez de um cachorro atacando um leão. Não consegui entender porque o leão não acabou com o cachorro, mas o cachorrinho agredia o leão e o leão ia fugindo. Vocês viram isso aí? Colocaram no WhatsApp, né? Assim, quando a pessoa não tem noção de quem ela é, né? E se acha maior do que de fato é. O cachorro avançava no leão e o leão fugindo do cachorro, né? E a situação de correr, fuga.
esse desencadeamento de reação, ele é automático, ele não depende da cultura, é instintual. Agora, a minha cultura me ajuda a tomar decisões. Nós temos formas de agir pensadas, aprendidas, a cultura é aprendida. É de momento. É no momento ali, de momento. O instintual é do momento, a decisão não, ela é pensada. Ou é ou não é, né? Aí eu tenho todo um padrão social, cultural, religioso e de moralidade. É o relé automático quando a coisa é instintiva. Aí acessa o... É no automático. Tem um exercíciozinho. Esse já é É o remédio, é a hora do remédio. É da ordem primeira, isso aí. Que isso? Tem uma dinâmicazinha simples que chama 4-7-8. Já ouviram falar? Vamos fazer o 4-7-8 um pouquinho? É bem rapidinho. Eu vou contar até 8, tá? Enquanto eu estiver contando, vocês vão puxar o ar até o 4. Até o 4. No 4, vocês vão parar de respirar. E aí vão parar de respirar até eu chegar no 7. Quando eu chegar no 7, para eu falar 8, vocês soltam de uma vez a respiração. Vamos lá? Ó, vai ser assim, 1, 2, 3, 4, vocês vão estar puxando. Aí vocês param no 4 até o 7, param de respirar, solta no 8. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse exercício é exercício para dormir. Exercício para relaxar. Ele dá sono. Ele dá sono. Ai, gente, underdog. Mas assim, esse é o exercício que é para desligar. É o disjuntor. Você precisa desligar. Então, por exemplo, você está estressado, o cérebro está 1000 por hora, tomou muita Coca-Cola com café. Eu estou aqui com os dois, né? Coca-Cola e café. Muito ligado, aquela coisa toda, e você precisa desligar. Você vai fazer uma prova, você vai fazer um exercício, você vai atender alguém, alguma coisa você vai fazer que exige atenção de você. Aí as pessoas, você aprende a respirar. A Andresa estava até falando aqui da respiração do bebê. Já ouviram falar da respiração do bebê, respiração do soldado? Respiração do soldado, respire fundo. Ó, respiração do soldado. Toda vez que você levantou o peito, a respiração para briga. Pronto, eu quero brigar. Inflou, o peitoral É respiração para briga. Aí automaticamente a adrenalina vem. Então se eu quero desestressar, aconteceu o oposto, eu estressei. Essa respiração não é boa, ela não relaxa. Eu estou indo para o embate. Agora eu quero descansar, respiração da barriga. E a respiração do bebê. Aí vocês puxam o ar, fica bem barrigudo. E aí solta. Só que essa respiração, ela relaxa, ela não desliga. O seu cérebro continua fazendo a mesma coisa. O cérebro nosso, ele é burro. Né? Por que o cérebro nosso é burro? Ele obedece comandos. Não é nossa mente. Nós temos toda uma psique. Ó, nós temos um cérebro, um neurológico, as fáscias, os neurônios, tudo o corpo soma e temos uma mente junto disso. Aí nós temos uma inteligência acontecendo. Mas quando nós só temos a máquina, ela só obedece comandos. Você hipnotiza uma pessoa, diz para ela que você pega uma cebola, diz para ela que isso é uma maçã, e o cérebro dela acredita que é uma maçã, ele aceita ser enganado. O cérebro nosso é crédulo. Então o que a gente faz? Né? A gente precisa dizer para o cérebro que ele está morrendo. Quando a gente diz para o cérebro, eu estou morrendo, o nosso cérebro automaticamente desliga todo o processo pré-frontal, parte de racional, e liga o sistema límbico. Toma uma decisão, você vai morrer. Então o que você faz? Você para de respirar. O cérebro é extremamente sensível à falta de oxigênio. Você parou de respirar, ele não quer saber se racionalmente você sabe que é só uma brincadeira. Ele interpreta, está faltando oxigênio, vai morrer. E ele começa a desencadear no corpo reações para você desligar-se. E você começa a se desligar. Por isso que chama 4-7-8. É um exercício simples, está com insônia, está lá no quarto, não consegue dormir, faz o 4-7-8. Terceiro, quarto exercício, o sono começa a vir, a mente começa a se desprender um pouquinho das preocupações. Bom,
Por que eu falei do 478? Eu entrei nesse por algum motivo. A gente estava falando aqui você falou do relé, né? Bom, quando eu estou na selva, estou no mundo da selva, esse mundo da selva tem os seus costumes padrões, básicos, irracionais. Mas quando eu me humanizo, eu torno esse ser cultural. Freud começa a propor um exercíciozinho, com base em Darwin, com base nas pessoas que estão na Polinésia, né? Aquele grupo todo, né? com o Levi-Strauss, que aí a gente vai pegar mais Lacan trabalhando mais esse viés, né? Mas toda essa visão antropológica, nós vamos ter discussões, e aí Freud vai trazer o resgate que ele vai chamar as tribos primitivas dos aborígenes da Austrália. Então ele vai ser, a observação é que seriam os povos mais primitivos do mundo. Olha o que ele vai dizer. Esses selvagens têm um horror excepcionalmente intenso ao incesto. Olha, se eu quero resgatar um padrão que é anterior à construção de leis, porque essas sociedades elas não são totalmente estruturadas, com processo de família, com processo de legal, não, eles são muito básicos. Então, muito básicos. Ele vai dizer, então, o que desse pessoal muito básico que eles têm? A figura do incesto. Ou são sensíveis ao assunto num grau fora do comum e que aliam isso a uma peculiaridade que permanece obscura para nós, a de substituir o parentesco consanguíneo real pelo parentesco totêmico. Então ele vai dizer assim, essas sociedades primitivas têm um tabu, tem um totem, tem um tabu. Qual é o tabu? Não pode haver incesto. Então ele fala assim, se essas sociedades não podem ter incesto, o incesto é muito importante para o ser humano. Então ele vai falar aqui um pouquinho sobre essas tribos e vai dizer assim, totemismo. Ele fala totem e tabu. O que é totemismo? Ele traz ligado à exogamia, que é a proibição do incesto. O que é a exogamia? Os casamentos só podem ser feitos com pessoas de um outro totem, de um outro grupo totêmico. Não é só núcleo familiar, é totêmico. O que é o totem? É minha identidade. Lembra que eu falo para vocês sempre sobre a questão de autoestima? E a autoestima tem a ver com o totem, com o grupo no qual eu estou, com quem eu me identifico, quem é o meu grupo. E no nível do meu grupo é que eu me comparo. Mas se eu não tenho grupo nenhum, ou se eu não me pareço com as pessoas do meu grupo, aí eu tenho problema de autoestima. Então, assim, essa noção de pertencimento ela é muito primitiva. Eu tenho que andar com pessoas com as quais eu me identifico. Então, quando eu faço esse caminho, a autoestima vem. Mas quando eu me forço a andar com quem eu não me identifico, a autoestima se perde. O que Freud está trabalhando nesse texto é a questão do totemismo. O que me torna uno com o grupo? O totemismo. Uma coisa que me representa. Então, por exemplo, se eu estou numa igreja, vamos trazer para o contexto, né? Se eu estou numa igreja e eu me sinto aceito e pertencente a essa igreja, pronto. A minha autoestima vem. Eu me entendo daquele grupo. Se eu estou... Isso tem relação com o totem dos indígenas? Sim. Sim, a base, o totem dos indígenas é o momento mais primitivo que mostra que é anterior à própria constituição de religião e constituição de família e constituição de lei. É anterior, é pertencimento, eu sou do mesmo grupo. Se eu, por exemplo, estou num time de futebol, isso me identifica, eu me sinto bem. Se eu estou numa gangue, bandidos, estou numa gangue, mas isso me identifica, eu estou bem. É anterior à construção moral. Bandido está errado moralmente, né? Aí tem religião, trouxe coisas distintas para vocês. Mas se isso dá sentido para mim, no sentido psicológico do que acontece, isso é referência para mim. Então ele começa a falar assim, esses grupos totêmicos, é mais do que no sentido do clã, né? Esse grupo totêmico, eles têm uma única proibição, só um padrão básico, não se casam entre eles. Eles basicamente têm que se relacionar com outras pessoas de outros grupos. De outros grupos. Exatamente. Os casamentos não podem... Então, é o que ele vai chamar de exogamia, né? Proibição do incesto. Não pode se relacionar, vamos dizer assim, com a mesma tribo, né? Com o mesmo totem. Na mesma tribo pode até ter outro totem. Tem os mesmos costumes, né, que tem as mesmas coisas. Não é por questão de costume. Não? Não. O costume vai ser uma decorrência disso. Certo. É totêmico, é problema de incesto. É a minha família.
Eu não me relaciono, eu defendo a minha família, eu protejo a minha família, eu visto a camisa da minha família, mas é minha família, eu não me caso na minha família. Eu busco alguém de uma outra família para construir a minha família. Entra a questão, eu monto o meu totem. Então, os totens são construídos. É a regra de cada grupo. De cada grupo. Mas não é o regramento geral, só tem uma regra básica, incesto. Eu incesto, mas eles falam lá, aqui você não pode falar com a irmã. Você vê a sua irmã na rua, você tem que, por exemplo, vira o rosto, ou ela vira o rosto, ela se esconde. Mas já é um processo de castigo, de desprezar? Não. Não, mas uma são coisa regras. forte. Não, mas são regras. Mas uma outra tribo aí já é outra coisa. Sim. Não, você sim. não pode falar com a sogra. Isso. Você tem que falar com a sogra Porque no isso é um quarto, processo de você pode incesto. ver. Um processo de é proibido porque é sua irmã. Sim. E a irmã de uma outra pessoa não tem Sim. problema. O processo é totêmico, sim. Então, essas são as regrinhas de cada totem. Mas o Freud está resgatando aqui é aquilo que vai chamar de horda primeva. É o mais básico possível. Depois a gente vai ver essa história da horda primeva. Ele diz assim, hipotetiza. Vamos imaginar que havia uma tribo onde um homem era pai de todos. Andresa, como é que chamava aquele grupo do Game of Thrones, que ficava depois da muralha, onde tinha só um homem, Não sei qual é. Eu sei mais. Porque no Game of Thrones tem um personagem assim, ele eu falei pra vocês semana passada, né? Ele dava todos os filhos dele pros outros, né? Pros White Walkers, né? E ficava só com as filhas para ele. E as filhas dele eram as mulheres dele. E tinha filhos com elas. Então, Freud diz assim, havia uma tribo, um grupo totêmico, onde um homem tinha todas as mulheres para si e proibia que os seus filhos tivessem acesso a essas mulheres. Eram dele. Então esse homem interditava todos os outros homens. Esse é o caminho. Gravem esse início de história que a gente vai resgatar daqui a pouquinho. Tá? Só para avançar, eu vou chegar nessa parte. A exogamia é a proibição das relações sexuais entre membros do mesmo clã. Proibição do incesto. Então Freud, isso é o totem. Tá? Mas é só em relação à sangue? Ou porque, por exemplo, antigamente, se o cara morria, o irmão dele também podia se casar com a... Mas aí nós já temos uma construção cultural. Já tem lei. Isso é anterior, é muito primitivo. Tenta imaginar, você pega um homem, joga no meio do mato, ele tem uma mulher, e aí agora ele começa a construir a linhagem dele sem regra, do nada. Então, se é sem regra, ele não está importando regra, ele não teve tempo de chegar e construir regra, qual é a regra básica que ele vai criar? Inicialmente, a regra básica é que ele é o dono daquele grupo. Essa é a ordem primeva. Então, é anterior ao próprio totem. E aí vai acontecer um processo, que eu vou contar daqui a pouquinho, em que vai começar a surgir a figura do totem, do tabu. Por que ele teoriza que começa a surgir? Então, o primeiro passo é o passo que esse homem é um homem perverso, que é o que ele vai dizer assim, ele tem gozo sobre todas as mulheres, todas são dele de uso e posse, então ele manda ali. Então esse foi o princípio. Sim, ele vai trazer isso como princípio, sim. Com base em quê? Com base em quê? Ele pega o grupo mais primitivo e faz uma análise de como é que funciona. Mas tem alguma relação com, tipo, só a partir de segundo grau, uma coisa assim? Isso é uma construção depois. Depois, sim. Vai ter relação no sentido do incesto. Ele vai dizer assim, todas as culturas agora vão arrumar formas de explicar o incesto, regrar o que é o incesto. Ó. Com primeiro grau é incesto, segundo grau já não é mais incesto. Mas isso são derivados. Então ele está buscando um momento primitivo. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer mostrar o seguinte, que nós trazemos na nossa cultura bem inicial os desejos infantis nossos. É isso que ele vai fazer uma ponte com isso e com Édipo. Assim, aquele desejo infantil vem agora nesse adulto infantil, nesse ser humano primevo, bem primitivo. Esse é o vínculo que ele vai fazer. Então olha só, o que ele vai colocar é o seguinte, se o incesto é proibido, olha a lógica de Freud, se o incesto é proibido, eu proíbo alguma coisa do qual eu não tenho desejo?
Se eu coloco assim, proibido pisar na grama, é porque alguém vai querer pisar na grama. Não é isso? Se eu coloco uma cadeira aqui assim, proibido sentar, é porque se ela está aqui, alguém pode cansado querer sentar nela, então eu já proíbo. Então eu vou dizer assim, só existe proibição onde o desejo existe. E se o desejo existe, existe o falo, a falta. Então ele vai dizer assim, olha o argumento aqui. A necessidade de proibição do incesto está intimamente ligada ao desejo de cometê-lo. Eu só sou proibido do incesto se eu desejo o incesto. Esse é o argumento que ele faz. Qual que é a definição de incesto? Qual a definição? A definição é relações com parentes muito próximos, com mãe e irmãs. Incesto vem de incerteza? Não, não. Incesto é relação sexual de filho com mãe, mãe com filho, irmão com irmão. Esse seria a questão do São incesto. pessoas geralmente ligadas à família de primeiro grau, não? Aqui, o que é o incesto, né? Só tira porque a exogamia é proibição. Relações sexuais entre membros do mesmo clã, né? Isso é que é o incesto. Agora, essas definições do que é irmão, aí vai ser essa uma construção. Cada cultura vai ter sua forma de entender. É irmão, primeiro grau, segundo grau, é terceiro grau, é consanguíneo. Não, é de consideração. A lei briga. Porque vem aquela ideia do primo, né? Eu casei com a minha prima. Já não cria também um incesto, se for pensar bem? Sim. Né? E ainda tem, por exemplo, nós estamos naquela situação, um homem se casa com uma mulher, ele tem um filho, ela tem uma filha. Agora vão ter status de irmãos. Mas não tem sangue. E aí, como é que fica? Os dois podem casar? Não pode, né? E a gente tem questões jurídicas sobre isso, né? Você ia falar alguma coisa? Mas, na verdade, puxando um pouquinho a parte religiosa, a questão daquele versículo de Paulo, então, que o bem que eu quero fazer não consigo, e o mal consigo. Então está ligado aí, nessa parte. No desejo. No desejo. Sempre na figura do desejo. Né? Então, assim, o que Paulo vai colocar é exatamente que muitas vezes eu quero aquilo que eu não posso. Sim. Sim. Então, o desejo o desejo, a lei existe para conter o meu desejo, mas se a lei existe, ela está dizendo que o desejo, então, ele existe. Existe. Que é o que o Freud está colocando. Se existe uma lei sobre incesto, né? Então se é preciso proibir, é porque o desejo existe. E aí aparece uma lei que reforça aquilo lá. Sim. Porque quanto mais proíbe, mais você deseja, mais você... Porém, aí vem, eu não tenho só o dó, tenho a proibição. Eu tenho a punição para isso. E a punição é extremamente severa. É que ele vai colocar, os tabus devem supor são proibições de antiguidade primeva que foram, em certa época, externamente impostas a uma geração de homens primitivos. Então, o que é tabu? Não é lei. É muito superior à lei. É uma coisa muito firmada, internalizada, num momento muito primitivo, em que se diz, não se pode fazer isso. Por quê? Porque não se pode. Se discute. Não se discute. A lei ela é instituída por um grupo. A lei pode ser legitimada ou não. Legítima ou não. Fundamentaram essa ideia aí, construíram e basaram nessa ideia de não poder e fechou. Fechou. Aqui, pronto. Se Isso. passar disso, O tabu não se discute. O tabu não se discute. O tabu não pode. Por que não pode? Não pode porque não pode. eu vejo uma ideia absoluta. Assim. Ideia É um absoluta. dogma. É mais do que um dogma, porque um dogma, Deus chegou e disse, é assim. O tabu nem passa pelo conceito de uma revelação. Por que não pode? Não pode porque não pode nem se discute isso. Está fechado. Está fechado. Tabu é isso. Quando você traz um dogma, é um processo revelatório, revelação, né? Deus falou, não pode, não matarás, né? Não furtarás. Por que não pode? Porque Deus proibiu, pronto. Não, ali não pode. Por que não pode? Não se discute. Há um tabu para isso. Mas não tem uma lógica ou uma explicação? Não. A busca do tabu, não. Nós, como teóricos, Freud agora faz o caminho de entender por que esse tabu existe. Agora, quem está inserido no contexto não traz essa discussão. Ele não traz essa discussão. Uma brincadeirinha simples que o Almir, quando veio, até usou já essa ilustração da igreja, que eu já escutei de alguns pastores, que eu achei bem interessante, é a história do peixe da assadeira. Já usou essa ilustração, Almir? Não me lembro, não, acho que não. Todos os anos o pessoal fazia um peixe, e comprava o peixe, tem que cortar a cabeça e o rabo. E aí um dia a pessoa chega e fala assim, mas tá bonito deixar a cabeça, o rabinho do lado. Não pode.
Por que não pode? Porque não pode, velho. Faz mal. Não pode. Nunca ninguém fez, por que você vai fazer? Aí a pessoa curiosa, esse é um fato, tá? A pessoa muito curiosa foi perguntar para a mãe, mãe, por quê? Não se discute, eu sempre aprendi que é desse jeito. Fui falar com a avó. A avó teve que falar. É porque quando eu era mais nova, sua mãe era novinha, nós tínhamos um forno pequeno. E o peixe não cabia, então nós cortávamos, sempre cortávamos a cabeça, porque não cabia no forno. É a teoria a famosa teoria dos 12 macacos, que você já deve ter ouvido falar. Né? Que você constrói uma situação, os macacos presenciam aquela situação. Vocês já viram essa história dos 12 macacos? Tem até uma série, os 12 macacos. Os 12 macacos, falando assim de forma bem breve, você coloca um cacho de banana e coloca os macacos ali. E toda vez que o macaco vai pegar o cacho de banana, vem água gelada em cima deles. Aí eles recuam, né? E aí vão pegar o cacho de banana de novo, a água gelada em cima deles. Aí eles começam aí o macaco resolve fazer a arte. A hora que ele vai pegar a banana, os macacos batem nele, porque sabem que se ele pegar a banana, eles vão tomar um banho gelado. E aí eles começam a trocar o macaco. Tira, então identifica 12 macacos, né? Tirou um, colocou um novo. A hora que esse novo chega, a primeira coisa que ele vai fazer é ver o cacho de banana e corta. Quando ele chega lá, os macacos vão dar uma surra nele. Aí ele já não pega a banana, não é mais por causa do banho de água gelada, porque ele levou uma surra. Eles vão trocando, 1, 2, até que não tem mais nenhum macaco que tenha tomado banho. E você coloca o 13º lá, né? Os 12 foram trocados. Quando você coloca o 13º macaco, ele entra, leva uma surra e criou-se então um tabu. Não pode. Por que não pode? Não pode porque não pode, não pergunta por quê. O comportamental é assim, né? Sim, o caminho acaba sendo esse, né? Então, assim, não há uma explicação. Freud busca uma explicação na infância da criança. Mas vamos avançar aqui para vocês compreenderem. Nesse texto de Freud, tá? Deve ter sido calcada sobre eles, sem a menor dúvida, de forma, olha, como é que o tabu foi imposto? De forma violenta, pela geração anterior. Essas proibições do tabu devem ter estado relacionadas com atividade para as quais havia forte inclinação. É mais ou menos assim. Por que eu coloquei um tabu? Porque eu estava inclinado a fazê-lo. Entenderam a construção dele? Se eu tenho um tabu, é porque eu queria, havia um desejo. Então o tabu me contém. Por isso que ele tem como se fosse uma regra mais rígida que a própria lei. Então Freud identifica a ambivalência presente nos tabus. Olha, Freud retoma a sua teoria a respeito do complexo de Édipo, e a primeira escolha amorosa da criança é incestuosa. Ele vai dizer assim, a criança deseja ter a mãe para si. Então esse desejo, nós temos toda uma inclinação de continuar desejando. Automaticamente, essa criança quer a mãe para si e por isso lhe é proibido ter a mãe. Ele faz esse vínculo. Então ele busca na história do Totem Tabu para explicar um desejo muito infantil. Ele vai melhorar essa argumentação dele daqui a pouco. Seria a questão do tabu, quando essa tradição dos antigos que não poderia comer leite com manga, isso poderia ser... Seria um caminho. Só que, olha, não é um processo totêmico, mas é um tabu. É um tabu. Cria-se um tabu. É cultural isso aí. Se forma um tabu, porque não há uma explicação para quem vive o tabu. Nós hoje explicamos. Ah, sim. Nós hoje explicamos, nós entendemos que tem problema dos escravos, que não podia tomar leite, era período de escassez de leite. Então, garganta que vai doer. Você cria toda uma tradição dentro disso. Né? É igual a história de não pode beber café e tomar leite e olhar no espelho. Tem isso também. Eu corria do espelho, minha mãe falava se comesse e olhasse no espelho e passava mal, né? Nossa, você sabe por quê? Não morre isso, velho. Deixa eu correr. Eu quero fazer isso, não pode fazer. Mas por que não pode? Não pode, porque eu sou sua mãe. Você está trazendo a força totêmica. Sim. É porque assim, você está trazendo o tabu. Sim, são tabus. Agora, o tabu, ele sempre tem um castigo muito severo, que praticamente é a morte. A morte não precisa ser não tirar a vida. A morte pode ser assim, você não tem mais meu nome. Você saia desse grupo, você está desterrado. Exílio. Isso é morrer, isso é matar. Matar não é só tirar a vida. Matar, por exemplo, quando numa igreja a pessoa comete
um delito, uma transgressão dos valores daquela igreja, ele é excluído, isso é matar. Ele tem que morrer naquela comunidade. Exatamente. Então esse processo é um castigo de tabu. Um tabu foi violado. A exclusão já é um tabu severo. É uma consequência de quebra do tabu. Sim. A superstição não é um tabu, então? Não, a superstição não. A superstição vai ser um outro caminho. Porque você mata a pessoa assim, psicologicamente. Você excluindo ela. É lógico. O desprezo é um tabu. Vocês sabem como é que os índios, da Polinésia também, mas daquela região, eles fazem careta para espantar os maus espíritos. Qual é o nome deles? Eles parecem havaianos, mas não são havaianos, mas é daquela região ali. Hoje é país de primeiro mundo ali. Nova Zelândia. Sabe como é que eles... Você já viu um casamento neozelandês? O noivo e a noiva faz careta. Eles têm que fazer careta para afugentar os maus espíritos na crença deles. Mas é interessante como é que eles matam a árvore. Isso a gente viu com um estudo sobre florais, né? Na coisa de florais a gente vê isso. A força do xingamento, né? Eles xingam a árvore. Reúne a tribo toda e botam uma árvore e começam a agredir, a xingar. Você não presta, você morrer. E a árvore seca. Não seca de um dia para o outro, mas ela começa a secar. Tem umas coisas bem interessantes. Então, assim, tem jeito de matar. Né? Tem mata as pessoas desprezando elas. E o preço de quebra do tabu é esse. A pessoa é morta. Mas olha só. Passamos esse. Então, nós temos aqui. Assim, as fixações incestuosas da libido continuam ou novamente começam a desempenhar um papel principal em sua vida mental e consciente. Freud está dizendo assim, aquilo que eu, criança, desejava, tenta voltar à tona o tempo todo. O meu desejo pela minha mãe tenta ser retomado, se não encontrar um tabu, se não encontrar um impedimento muito forte, muito mais forte que a própria lei. É isso que ele vai colocar. Então, Freud constrói a teoria dele disso. Essa ideia do desejo incestuoso, ele persiste ainda na fase adulta ou você fala naquele período lá da fase de... O desejo incestuoso permanecerá a vida inteira. Inteira? A única coisa é que perde-se o objeto verdadeiro e começa a existir o que o objeto passa a significar, que é o que a gente chama de objeto lá. Existe um desejo daquilo que lhe falta. É um processo de simbolização. Sim, a vida inteira. O Édipo monta. É diferente do indivíduo que sucumbiu a Édipo. Não, ele já tem a mãe. Então, o indivíduo que tem a mãe, ele não falta a mãe. O que nos dá sentido de buscar alguma coisa é porque nós não temos. Então, nós somos condenados a vida toda a não ter, mas buscarmos. Um tabu. Você vai estar buscando um complemento. Não é um complemento. Não? Não é um complemento. É o que a gente vai chamar de gozo, o gozo impossível. É de ter de volta aquilo que a gente tinha ou queria ter. A completude, o vínculo com a mãe vai ficar para sempre. Não é mais com a nossa mãe de fato, mas é com aquela sensação de estar completo. Por isso que a gente faz todas as pessoas buscam essa sensação de estarem completo. E a base disso é o útero. No útero nós estamos completos. Nós não tínhamos preocupações, nós estávamos envolvidos no leito amniótico, protegidos, naquele conforto. E isso vai ser uma discussão que vocês vão ter no texto, que é chamado Além do Princípio do Prazer. Freud trabalha essa temática. Orlando, essa definição de tabu, de totem, é para se explicar, por exemplo, a intersecção e o desejo. Na verdade, ele está tentando mostrar que, culturalmente, o conceito de Édipo é expressado nas culturas e no jeito das pessoas serem, pegando o povo mais primitivo possível. Então, eu falo assim, uma construção que é anterior à construção de família, já explica que existe um desejo, aí vem o desejo que é para sempre, de eu ter a minha mãe. Se há um desejo, então tem que ser proibido. Porque se esse desejo não existisse, poderia só dizer assim, enquanto é criança não pode ficar vinculado com a mãe. E aí se apaga, o adolescente já acabou. Não, o adolescente, se deixar vai querer ficar com a mãe. Então há um impedimento. Ali, complementando aqui o que o Wander falou, o desejo... Se o desejo é para sempre? Para sempre. Então, isso está ligado à libido. Sim. Posso dizer que uma coisa alimenta a outra? A libido é alimentada
A libido ela Porque vem está sempre. provado que só a libido só acaba quando a gente morre. Certo. A libido ela vem sempre. Então, A é a libido mesma. busca um sentido, busca uma realização. E a realização sempre será básica. Essa busca de realização de prazer. Quando eu tive um prazer completo na fantasia minha, uma construção fantasiosa, quando eu estava com a minha mãe, quando eu tinha minha mãe para mim, e construía a fantasia de que eu teria ela para sempre. Então, isso carrega pela vida toda, esse desejo que nunca vai ser. Que é o que Lacan vai chamar de objeto A. Por isso que ele fala assim, quando o homem escolhe se casar com uma mulher, quem ele via essa mulher? A mãe dele. Quando uma mulher escolhe se casar com um homem, quem ela via? A mãe também. O pai Minha mãe não zero concorda com essa história de mãe. A mãe? É porque a mãe, é na mãe que se tem colo, é na mãe que se tem vida, é na mãe que se tem primeiro momento. Vamos lembrar daquela fase oral, canibalística. Ao mamar, sugar, eu não estou simplesmente trazendo alimento, eu trago alimento e junto com o alimento eu estou trazendo conforto, prazer. A libido está satisfazendo junto com a nutrição. Então há mentalmente, psiquicamente, a junção dessas duas coisas. Então, ao me nutrir, ao satisfazer os meus prazeres, eu me nutro. A construção disso é de unicidade. Então, por isso, a primeira defesa que nós temos é de incorporação. Não é nem de identificação. Depois é que vai ter assim, eu não incorporo, mas eu me identifico. Então, agora eu adulto, ao buscar aquilo que eu quero, eu busco me incorporar. Só que se eu me incorporar, eu deixo de ser alguém. Então, existe um medo, que é o que Lacan vai chamar isso de gozo. Existe um medo de me tornar um com o outro, porque essa coisa tão desejada, me anula. E já sendo, porque quando você gesta, você está, é como se você estivesse comendo. A mãe, sim. Não é? Porque a mãe, na verdade, com o filho tem o falo. É invertido. E aí entra a questão da proteção também, que proporciona a criança. No sentido de conforto, sim. No sentido de realização, sim. Agora, olha, o que é proteção? Aí nós entramos nas questões culturais, nas questões construídas. O que é ser protegido? Muitas vezes desprezar é ser protegido. Então, por isso que tem variáveis. Aí eu busco a minha mãe no meu marido, no meu namorado, né? Busco minha mãe. Ok, mas o meu marido, por exemplo, é alguém que não me trata bem. Ou é alguém que é frio para mim. E minha mãe é extremamente calorosa. Não. Eu estou tentando fazer desse jeito uma identificação, como se algo fosse igual ao outro. É metafórico. O que eu busco ao buscar minha mãe? Talvez eu tenha buscado a ausência em algum momento da minha mãe e agora na presença do meu marido. Tudo isso são construções, que é o que o Lacan vai chamar do significado significante. Qual o sentido que as coisas têm? Não é absoluto. Não é aquela coisa linguística, o símbolo completo, perfeito, aquele cuja imagem sonora corresponde ao elemento. Isso é linguística. Lacan vai dizer assim, sim, mas na psique a construção ela é arbitrária. Por que eu chamo isso aqui de torta? E uma pessoa que anda torto também é uma pessoa torta? É arbitrário. Não tem uma correspondência. Por que eu chamo, por exemplo, isso torta em inglês pai? Pai. Então, o que diz que isso aqui já é torta e isso aqui é pai? Não tem. É igual aquela história. Quando Adão Deus chega para Adão e fala assim, coloca nome em todas as criaturas, né? Se eu interpretar que Adão saiu colocando nome em todo mundo, eu estou ignorando que o judeu diz colocar nome sobre é ser dono de. Tenta imaginar. A filhinha lá, milhares de espécies, Adão. Você é bactéria. Você vai se chamar cachorro. Gato. Não é isso que o texto está dizendo. São construções simbólicas. Por quê? Porque se eu colocar isso, eu vou ter que dizer há uma língua específica. E Adão nasceu com ela. Quem ensinou essa língua para Adão? Então, existem complicadores que a gente tem que entender que os símbolos são arbitrários. Eu os invento. E eles passam a ter sentido. Por exemplo, como é que uma pessoa boba, que a gente fala assim, um idiota? Uma pessoa boba, fala, que é um idiota. Como é que expressão que a gente usa? Tonto é uma palavra, outra palavra. Ah. Só mais uma.
Você é burro, hein? Burro. Besta. Por que besta? Por que eu tenho que chamar? Por que uma pessoa que tem. Que é idiota É, e tem várias. porque eu construí. Na dinâmica da língua eu construí isso. Por exemplo, a pessoa obsessiva, a pessoa que tem problemas mentais, era chamado por Freud, pela psiquiatria, de idiota. E o que significa a palavra idiota? Vem do grego idios, que significa próprio. Próprio dele. Na verdade, inicialmente essa palavra não é pejorativa. Característica dele. É característica dele. Fulano é idiota, falou assim, fulano tem características Pejorativo próprias. daí, né? Se tornou pejorativo. Uma construção nossa. Então esse que está assim, são construções que a gente vai fazendo. Você é ignorante, hein? Ignorante, então você não é isso, conhece. você se ofende, não, ignorante. Você é Eu ignorante. me lembro Porque quando não sabe, eu né? mudei para Goiânia, aí ia falar assim, nossa, mas que desgraça, né? O pessoal regalava o olho desse tamanho. Aí, que é desgraça para vocês? Fala, não pode falar, desgraça é o nome da pelada. Você sabe o que é pelada? Sabe bem quem que é o nome da pelada? Quem que é pelada? Pro goiano, né? Acontece goiano. Aqui é bola. Como é que é o nome? Vou jogar uma pelada. A pelada é a mulher do diabo. E o nome dela é desgraça. Então quando você falava de desgraça, você usava outra palavra do que falar desgraça. Desgraçado era um indivíduo endemoniado. Nossa, você é um desgraçado. Sem a graça, né? né? Desgraçada, sem a graça. É sem a graça. Mas aí, naquela cultura, tinha isso. Aí eu tive que mudar, não podia usar essa palavra desgraçado, né? Porque em São Paulo você não pode falar lazarento. Lazarento é uma palavra, não sei como é que é aqui, né? Mas esses lazarentos são No palavras. Rio também, só desgraçado não se fala. Desgraçado não se fala. Minha mãe não podia. São palavras, mas são construções, né? Custoso. O que é custoso aqui? Muito caro. Piriguete. Nossa, é custoso para fazer isso, né? Demora, demorado. Sabe o que é custoso? Custoso é arteiro em Goiânia. Nossa. É arteiro. Nossa, fulano é custoso, fulano dá trabalho. Piriguete É também, arteiro. Mas não no sentido piriguete, para lá, né? Lá. Isso em Goiânia. Tem outro nome, Aí ele assume. Não, a minha ela é de lá, e quando ela vê uma piriguete, ela fala, que não é custosa. Mas é que dá trabalho. Hã? É que dá trabalho. Tudo Não é que é piriguete. Porque o menino, se você vê uma criança que dá trabalho e chora muito, ela é custosa. Custoso é igual piar, né? Piar, eu Ninguém sabe o que é piar piar. lá. Vai falar que é piar. Curitibano é piar. Então, assim, são construções de palavras. Agora, qual é o sentido que eu dou para essas palavras? Esse sentido é meu. Ele não é nem da minha cultura. Por exemplo, se você chega e fala uma palavra pai, a pessoa fala assim, nossa, pai é conforto, proteção. Eu vou falar, pai é desprezo. Não é universal. Né? Não é universal. Da não minha são construção, da minha Região. Não é nem da região. A palavra é mais... É por isso que Lacan vai dizer assim, que nós somos os seres falantes. Nós somos o falacer. O parletre. Na realidade, a psicanálise ela trata o significante, né? Porque o significado ninguém realmente sabe. Não né? sabe. Exatamente. Tá? Gente, então olha só. Vamos definir tabu. E o que é o significado? É interessante. A gente vai dando outra ideia. Isso é filosófico. Hein? Isso é assunto para mais de Não mês. falei, porque eu já É igual pesquisei, eu objetuar. já sei. Falar em, Mas é Conexo, que tá tudo bom, tá tudo bom. não, falar em filosófico, Os 2 meses o atrás eu já Fiação perguntei. hoje virou lá no seu reparado, né? Parafuso. Estava esquentando a coisa ali. Igual você falou sobre tatuagem, Fernanda. Eu fui ler como que era o psicanálise. Vamos guardar Mas você vai chegar a interessante que tatuagem. ao fazer análise, cessa-se o desejo de fazer tatuagem. Mas você A não ser o cultural. O cultural vai para cultural vindo. Cultural. Mas o desejo fissura, que são desejos distintos. Por exemplo, o indivíduo que tatua, e tatua, e tatua, e tatua, e não para mais de tatuar, é uma fissura que ele tem. É o processo de uma droga. É errado? O conceito de errado ele precisa. O indivíduo vai para a análise. A fissura pela tatuagem cessa. Não vai fazer mais tatuagem? Não, muitas vezes a conotação, o sentido é cultural, é estético, acho bonito e tal. Mas daí entra numa normalidade. Deixa de ser uma fissura, deixa de ser algo, se eu não fizer, eu morro.
Se eu fizer, dá sentido à minha vida. Eu lembro de uma paciente que chegou e ela veio depois de uma aula que eu falava sobre coceiras, né, alergias e tatuagem, e ela estava ensaiando fazer a tatuagem dela. Né? E a nova tatuagem, ela tinha 4 e ia fazer a 5ª. Aí ela começa a terapia dela e é interessante que foi a última tatuagem dela. Então assim, aí ela, depois na sessão dela, ela falou assim, tô bem, as tatuagens que eu fiz gosto, são lindas e me completaram. Elas não surgiram dinâmicas novas. Seria mais ou menos esse caminho. Então, igual eu quando eu comecei a fazer, em 4 meses eu fiz 7, eu tenho 7. Só que depois, não que eu não tenho, eu tenho vontade, eu vou fazer outra, só que eu não tenho aquela vontade que eu tinha antes, eu precisava fazer tatuagem, então eu fiz tudo de uma vez. Antes era fissura, agora não, agora é gosto, Mas estética. essa fissura, se não for tratada, e quando acabar o corpo? E refaz, redecora, refaz, reconstrói, altera o Tem gente que corpo. entra no rosto, né? Altera o corpo. Que é aquelas questões de piercing também, que as pessoas estão colocando subcutâneos, né, por baixo da pele, né? Ali no processo analítico, o que se busca são duas coisas. O porquê de ter os piercings e se há a busca, na verdade, de um sofrimento. Porque tem tudo isso. O indivíduo pode colocar piercing, porque ele acha esteticamente bonito, porque está remodelando o Mas corpo. o que você falou é real. A necessidade de fazer por um sofrimento e a necessidade de fazer por estética. Porque daí não é tão necessidade, né? Eu me lembro de uma paciente que ela sempre vinha de blusa assim. Uma coisa Aí um dia eu encontro com ela e ela está de blusa cavada e eu vejo duas borboletas atrás dela. Eu nunca tinha observado, eu já tinha falado toda dela quase um ano. E aí na sessão eu falei assim, você está tentando buscar, você está tentando uma liberdade da qual você não dá conta, né? A gente começou a conversar. E era bem isso. Aquela tatuagem contou a vida dela todinha. Depois de muito tempo, ele não trazia o assunto, né? E aí ela se via uma lagarta que precisava se tornar borboleta. Como ela não conseguia se tornar a borboleta que ela desejava, ela pintou a borboleta dela. Ela precisou continua ali, ela não voa. Não Vou botar no Eu cabelo. me lembrei agora do Vida de Inseto, né? Pois é. A lagarta com 2 asinhas no... Eu estava comentando outro assunto sobre sempre que está faltando alguma coisa, que as pessoas nunca estão satisfeitas. Sempre está faltando, às vezes conquista tudo, mas está faltando alguma coisa. Nunca está bem. Entra nessas áreas aí, né? Sim. Porque e tem uma coisa, o dia que se completar, a vida se torna vazia. É interessante isso. Nós não podemos fechar. Porque se nós fecharmos, acabou. Acabou o sentido. Acabou o sentido. Pelo que eu vivo. É ambição, né? A ambição é positiva nesse sentido, né? Eu preciso sempre ter... Você já viu aquele joguinho? Eu tenho esse joguinho no consultório, que é o joguinho de várias letrinhas, que você vai juntando os números, coloca na sequência. Você já viu? Você vai arrastando as pecinhas. Você tem 1, 2, 3, você tem que montar. Aquele jogo só funciona porque falta uma peça. Sim. Se você completar. Você vai mexer. A Andresa, foi no outro grupo que você postou que o pessoal falou lá da falta? A parte que me falta. Foi do outro grupo, né? Eu envio nesse. Manda para esse também, vai ser interessante, a parte que me falta. Esse é o que você falou, a parte que me falta. Que o Aeromídio falou. Vocês vão gostar desse vídeo. É aquela rica que fala assim, o que você quer? Mais um pouquinho. Mas você tem tanto dinheiro. Só mais um pouquinho, Então, mas ela está no processo de fissura. Mas ela está no processo. Porque nunca, é incessante. É incessante. É incessante. Uma das mulheres mais ricas do Rio. Fissura. Não, É o mesmo, né? É o comum. É o fissura, é o desejo descontrolado. Fissura é desejo descontrolado. Não há, o indivíduo tem fissura por droga, ele quer, mas não pode. Eu quero. Enquanto não realiza, ele não para. Então, esse é um processo. O processo é o mais primitivo possível. Por que é mais primitivo? É o que o bebê tem. Nós nascemos com fissura. O bebê mama, não é porque ele quer mais leite, não. É porque ele quer incorporar o outro para si. O processo é de gozo infinito. É um processo que vai adoecer. Mas isso na psicanálise, né? Esse significado para a fissura. Sim. Porque a gente conhece a fissura como assim, algo que dá... Não, mas... A fissura pela droga é o desejo descontrolado. Mas Você está existe fissurado por aquilo. Você está fissurado. existe a fala, né? Eu estou Fissurado. fissurado. Sim, mas não tem duplo sentido?
Aí tem fissura Dá um por isso. sentido Não, ambíguo, sim. Eu acho natural, né, Orlando? A pessoa fala, ai, fissura e todo mundo Depende de que fica forma é essa fissura, não é? fissura, gente. Não, a fissura que eu conheço é desejo descontrolado. eu conheço também por ser Tem pessoas que falam assim, então nossa, pode eu ser sou que seja fissurado uma por coisa aquela de pessoa. interpretação. Isso. Eu tenho Eu não me fissura por isso, contenho. mas na verdade desejo isso, talvez seja isso. Porque eu já ouvi no sentido, sabe, tem fissura, né? Então, mas fissura, não- mas você pegar o é, desejo que você tem, você Aí seria o ato para, né? Só se for o sentido antagônico das palavras. Nossa senhora. Tem brincadeira, sentido antitético das palavras. Freud tem que ter só sobre isso. No futuro, num período de férias, eu devo passar para vocês a projeção Não, sobre achei isso. curioso isso. Depois só procura pra gente, Andressa, o conceito de fissura. A inveja também é uma fissura. Vamos dizer assim, pelo... É o desejo de ter É o o que, desejo. que o outro tem. A inveja é um caso complicado. Porque inveja passou a ser um tabu. Mas a questão é que a inveja passou a ser um tabu, né? Passou a ser um tabu por questões religiosas. Ah, sim. Porque na verdade a inveja. Ela se encaixa no a tabu inveja- também. A inveja é um padrão normal feminino. Isso é antigo, essa questão da Culpa inveja? nossa, de novo. Não é que é culpa, né? Não, o padrão moral da inveja remonta ao início do cristianismo, principalmente. Né? Tá. Mas, por exemplo, o conceito de inveja, a inveja do. Que Freud vai dizer a inveja da mãe, né? A inveja do pênis e a inveja da mãe, é Freud que vai trabalhar na psicanálise esse tempo. Então a mulher, ela é por natureza invejosa nesse sentido. Só que isso não carrega sentido moral da inveja. Pelo contrário, ela carrega identidade. Por ter inveja, quero ser igual. Né? Você achou? Pode-se referir-se a uma cisão, uma divisão ou rachadura no corpo contínuo. Mas só tem esse sentido? Ah, eu não lembro, acho que é. Procura fissura, droga, vê se ele vai trazer essa Nossa, mais significado. Ah, então tem outro significado. deve ter então. outros sentidos, então. Depende. Eu acho que isso é cultural. Toda na parte. É um significado criança cultural, deseja acho. a penetração Acho mesmo com a mãe. Nasceu. Nasceu. É um texto que eu passei para vocês já. Eu achei. Nasceu. Gente, olha só. Então, vamos aqui trazer a definição de tabu. Tabu. Uma característica comum dos tabus seria o temor de ter contato com ele. Significado demoníaco. Mas isso aqui é um totem, tá? Então, o que é o totem? Eu tenho o elemento totêmico na figura de um animal que me representa. E eu tenho que respeitar. Ele me representa e eu tenho que respeitá-lo. Tem um desenho, Angry Birds, que você vê a figura de um totem, que é um gavião, e é visto como o ídolo deles, e de repente eles encontram esse gavião, tá gordo, barrigudo, gordo e barrigudo, ficou redundante, né? Mas tá velho e não quer saber de mais nada, e aí é bem interessante. Mas assim, quando eu tenho um animal totêmico, ele me representa. E se eu matá-lo, eu serei expulso daquele grupo. Então Freud começa a buscar isso aqui. Então olha o que ele vai fazer. Um termo que possui dois sentidos contraditórios. O animal totêmico, por um lado, é sagrado. E por outro lado, é proibido. Achei. Achou? Quer que eu leia? Sim. Orlando, volta na outra página rapidinho. É considerado um intenso desejo de utilizar uma específica substância ou então concordar com outros vários conceitos descritos pelos pesquisadores desse tema. Desejo de experimentar os efeitos da droga, forte e subjetiva energia. Essa é a fissura que a gente está tratando. Depende da situação, né? Onde ele vai ser usado. Então. Porque ali eu vi como Não rachadura. vou falar. O primeiro é rachadura. Fissura é uma rachadura. Você estava usando no sentido do rachadura. Pode ser, porque É. tem pessoas que falam, ai, Sim. uma fissura. Me separa, né? Uma coisa. Sim. Já E usei eu essa tava expressão. botando a fissura. Então, também por isso que eu tô pensando, será que eu lembro? Mas acho que os dois sentidos, né? É. Entenderam então o sentido contraditório do totem? Ó, estamos trabalhando então o elemento totem. Olha só. As restrições do tabu se impõem por conta própria. Não é igual um padrão de lei transgrido, o que a lei diz, tem julgamento. Não. Há uma restrição já no pacote do tabu. Não posso fazer isso, e fazendo isso, o que vai acontecer? Olha, tem origem nos fundamentos e fundamentos desconhecidos, não dependendo, por exemplo, de motivos divinos, como as proibições religiosas ou morais. É a pergunta que alguém fez aqui, se tinha a ver com a religiosidade, com dogma. Não, é anterior a isso. Não foi Deus que mandou, não, nesse conceito, né? Tabu. Tabu, tá errado. Por que tá errado? Porque tá errado.
Porque contraria, a gente pode estar dizendo, porque contraria a natureza. Isso é uma resposta de tabu. Por que eu não posso fazer isso? Se escrever um tabu que a gente vê o dia todo acontecendo e ele nem percebe que é tabu, é anterior ao conceito de certo e errado de natureza, da sexualidade. Por que o homem não faz sexo com o homem? Porque é contra a natureza. É uma resposta de tabu. Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas é resposta de tabu. Sendo resposta de tabu, não cabe argumentar. É por isso que a briga é feia, porque quem tenta trazer para a sua argumentação, o que responde não está trazendo para o campo da argumentação, ele está trazendo para um tabu. E como é que ele vai contrariar esse tabu? E quando a gente vê toda essa construção na própria mídia, é uma busca de quebra de tabu. É uma briga feia, porque está quebrando algo que é anterior à construção até religiosa. É tabu. Olha, Wundt, que é um dos que iniciou a psicologia no mundo, né, descreve o tabu como código de leis não escrito, viu? Anterior à lei, não escrito, mais antigo do homem. É suposição geral que o tabu é mais antigo que os deuses e remonta ao período anterior à existência de qualquer espécie de religião. Quer dizer, num momento em que não havia nenhuma religião. Daqui a pouco eu vou entrar num tabu cristão, judaico-cristão, que vai ficar bem claro sobre isso. Não sei se é nessa tela. Próximo. Preparados para a próxima tela? Tararã. Pronto. Olha aqui o tabu. Pensei nisso agora. Por que Adão e Eva não podiam comer do fruto? Porque não podia. Aí nós vamos teorizar, teologicamente, havia um pacto, tal, é teologia. É que nem na quaresma, né? Não poder comer carne, né? Um tabu, então. Passou a ser um tabu. Mas Só tem que uma há uma explicação. explicação. Tem uma explicação. É porque, por exemplo, foi proibido que Adão e Eva comessem o fruto. Quando proibiu-se, Deus chegou e falou, olha, eu estou fazendo um acordo com você. Nesse acordo, eu estou propondo para você me obedecer e não obedecer. Olha, se você não me obedecer, teve essa conversa com Adão? Não, você não vai comer do fruto. No dia que você comer, tabu está implícito, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Pronto, tabu. Não coma, se comer você morre. Isso é tabu. Na verdade, a serpente criou o tabu, né? É assim, vamos levar, porque ela criou uma fala ali que não fazia sentido. Não, mas o tabu foi a imposição de que não deveriam comer. A serpente coloca nem tocar. Então. Nem tocar. Sim. Ela aperfeiçoou o tabu, ficou bom, gostei. Não tinha pensado por esse aspecto. Porque no tabu a gente não toca. Que é o que a gente vai ver a comparação entre tabu e neurose. Gostei, ficou bom. Certo? Então, entre as semelhanças do tabu com a neurose obsessiva, ele vai citar. Freud caminhando no texto ainda. Vai entrar o que o Almir acabou de falar. Almir, você pegou uma cola no meu material. Como assim? Olha só. Entre as semelhanças do tabu com a neurose obsessiva, ele vai citar assim, proibições instituídas de motivo misteriosas em sua origem. O tabu proibiu. Por quê? Porque proibiu. É contra a natureza. Aí quando você traz para o neurótico, vamos pensar na religião, não, porque quando a gente for discutir neurose obsessiva, a gente vai ver por que o neurótico obsessivo se dá também com religiosidade, qualquer ela que seja. Tá? Isso é para o futuro. Vamos pensar em seguinte, em neurose mesmo. Por que o indivíduo lava a mão na água fervendo até quase queimar para ele se ver limpo? Por que ele faz isso? Não precisa ter uma explicação. Quando eu tento, não me explica, por que? Você não está vendo? Você já lavou uma vez a mão, já está limpinha. Vamos ver a pesquisa, está no Google, está vendo? Lavou a mão com água e sabão, está limpo, não tem mais bactéria. E o indivíduo vai lá e lava 10 vezes, passa querosene, passa álcool, tudo para dizer que está limpo. É um tabu. Por que é um tabu? Proibição destituída de motivo. É misteriosa em sua origem. Ele não sabe por quê. Ele não vai conseguir te explicar. Ele vai tentar fazer uma racionalização. Por que você entra em casa e você tem que abrir 3 vezes a fechadura antes de entrar? Porque se eu não fizer isso, pode acontecer algum problema. Qual o problema? Ele não vai te explicar. Mas como ele não ser racional, ele vai buscar uma explicação. A minha sogra vai descascar a laranja e ela lava a laranja. Aí ela vai ter a explicação dela também. É uma forma de apagar esse desejo, não? De negar esse desejo toda hora, tudo. Mas é uma explicação. Mas lembra, no padrão da neurose, eu não tenho porquê. Na neurose obsessiva, eu vou ter uma coisa chamada deslocamento. Vou dar um exemplo simples. Anna Roberta Pappenheim não queria mais beber água. Não bebia mais água. E aí? Por quê?
Do nada. Não quero beber água. Lembra dessa história? Qual a razão? Freud hipnotiza ela, leva ela para o dia que isso começou e ela tinha dado, a babá dela tinha pego a caneca que ela ganhou do pai e dado água para um cachorro. A partir desse dia, ela não quis mais beber água. O processo era metonímico, porque depois Freud vai descobrir que essa caneca foi dada pelo pai. Não é nem porque o cachorro bebeu água, é porque se o pai deu para ela beber água, ela seria a cachorra. Aí tem todo um caminho feito que a psique dela rejeita isso, então ela não fará esse caminho. E isso traria culpa para ela. É o significado do significante. Sim, vai cair nessa construção simbólica. Entendeu? Então, assim, as explicações que eu dou, elas só vão me ajudar a me aproximar ou, na verdade, distanciar do problema. Ou não. Vai ajudar ou não. Então, olha, principal proibição é contra o... Olha lá, a cola que o amigo pegou aqui. O gancho. Contra o tocar, né? O tocar. Assim, e no totem, no totem eu não posso tocar no totem. Certo? No tabu. Desculpe, no tabu eu não posso tocar. Você não vai fazer isso, você não pode tocar nisso. E nos processos neuróticos eu também não posso entrar em contato com, porque se eu entro em contato, eu me torno aquilo que eu tanto condeno. Olha o caminho que é feito. Restrições sujeitas ao deslocamento, substitutos e transferência, risco de infecção. Qualquer um que viola um tabu se torna ele próprio tabu. Vamos pegar um tabu do Velho Testamento, né? Que depois virou uma lei. Ninguém toca em morto. O tabu é ninguém toca em morto. O Velho Testamento vai trazer uma lei de contaminação. O corpo do morto é imundo. Quem toca no corpo do morto se torna também imundo. O padrão é exatamente do tabu. Né? Se eu toco em alguma coisa suja, eu me torno suja, que é o que vai ser chamado então por Freud de demonização. Olha, Você se identifica, então? substitui. No caso da Mais que contaminação. identifica. Eu substituo. Você se torna imundo porque você tocou. Sim, automaticamente eu me tornei aquilo. Quem transgride o tabu se torna também tabu. Por isso que morre, deixa de ser para aquele grupo. Ele não pode ser tocado mais. Também o exemplo da mulher do fluxo de sangue, né? Ela não podia tocar, ela tocou em Jesus, até Jesus foi visto de outra forma, né? Porque alguém Porque ela impuro era impura, assim. Ou leproso. É aquela que virou para ver o... da estátua de sal. Ela olhou para Não trás. pode olhar. É um tabu? É um tabu. Sim, exatamente. Por Por que que não não pode olhar? Porque não pode, porque mandaram. Acabou a história, né? Tá certo? Isso. O fato de criarem atos cerimoniais, né? Mais o desejo de violar a proibição persistente e inconsciente, significa que exige uma atitude ambivalente frente ao proibido, temido e desejado. Só se tem o proibido se tem o desejo. Então, o fato de eu violar um desejo, o fato de se ter uma proibição é porque eu vivo o tempo todo nesse desejo. Aí vem aquela pergunta, quando é que acaba o desejo pela mãe, mas não é a mãe real, a mãe simbólica? Nunca. Porque a proibição do incesto também nunca cessa. Quais os principais tabus, realmente? A mania, as pessoas, mania de fazer as coisas, repetição. A palavra mania significa loucura. Entra nessa questão da neurose. Sim. Ah, sim, porque... A neurose é repetitiva. Sempre. Vocês lembram porque eu passei por limpeza, isso é neurose. Sim. O toque. Toque. Todo processo repetitivo é neurótico, sim. Porque ele não resolve. E por isso eu repito. Porque se eu parar para eu parar de repetir, eu tenho que dar sentido a isso. A hora que eu dou sentido, ou falar ser, né? O ser falante. Ao falar, dou sentido. Dando sentido, cesso o desejo. Então, tem muitas pessoas que Agora, são... a palavra mania significa louco. Louco. Maníaco. Sim. Louco. O maníaco depressivo é um louco que veio da depressão. Então, essas pessoas que têm a mania, o toque, neurose, né? Isso. E pode ser trabalhada e ser restaurada. Faz um favor para mim, também só passa para a Andresa, É por para isso pegar que o foto homem com a gente do grupo.
Mandar a foto? Não, para bater. Ah, sim. Pode mandar para mim, se quiser. Aqui, eu olhei aqui e lembrei. Então, desculpe, Não, mas ela está com a palavra. Não, você Não, eu terminou. concordo. Eu concordo. Por isso que o homem é neurótico, ele está sempre repetindo, Ah, sempre uma busca. sempre. Sempre uma busca. E Por isso que é e estrutural. muitas vezes a mesma coisa. Ah, não. Sempre. Sempre a mesma coisa? Sempre será a mesma coisa se não tiver sentido. No momento que eu descubro o sentido, a busca cessa. Tá. Porque eu atingi aquilo, só que eu não atingi a plenitude daquilo que de fato eu quero. Que é aquele comportamento oceânico, é a busca de completude, de paraíso. Que aí você compreende. É por isso que o processo, o ético não acaba, ele é compreendido. É isso? O ético, É, a gente compreende nesse processo teórico. E a gente acaba remontando e vê as evidências de que ele aconteceu. Porque a gente, por exemplo, a gente não dá conta de não é isso, resgatar. você tem mal resolvido, que não tem um ético bem resolvido. Não tem resolvido. Ele está sempre repetindo aquilo até ele Até que se resolva. entender. Até que se abra Acho que a mão da resolver mãe. não resolve. Do ético se resolve. É. Do ético precisa se resolver. Precisa se colocar no lugar dele, que é do simbólico. Então, enquanto o indivíduo não colocar a mãe no lugar adequado, não, é só. Se não quer tirar Vamos só olhar para. Que é a primeira vez que a gente vai bater a foto de lá para cá, e vocês comigo aqui, né? Não tem essa foto com vocês. Não temos. Obrigado. Obrigada. Nossa cara de sol. Então assim, eu preciso resolvê-lo nesse sentido. Ele deveria ter sido resolvido na fase edipiana. Se não foi recalcado, mal recalcado, ele retorna. Ele só retorna se houver falha do recalcamento. Mesmo quando ele casa com uma mulher igualzinha à mãe dele, ele não resolveu ali. Ele pensa que resolveu, mas ele não resolveu. Talvez seja exatamente esse o problema, porque ele buscou alguém igualzinho à mãe, e aquela pessoa tem a singularidade dela, e ele continua buscando a mãe real, enquanto ele deveria buscar o desejo dele, não a mãe real. E buscar o desejo dele é alguma coisa muito anterior à real. Por exemplo, a minha paciente que eu comentei com vocês, que foi abandonada pela mãe, e agora, num determinado momento da vida dela, ela começa a buscar uma mulher. Uma referência. Não é só uma referência, mais que isso, é dar sentido a ela. Ela foi abandonada pela mãe. E como é que ela resolve essa sensação de ter sido abandonada? Estando com uma outra mulher que a acolha com todo o carinho do mundo. A questão é que agora uma mulher junto com outra mulher virou uma sexualidade. O processo é de substituição. O processo, restrição sujeita ao deslocamento, substituto. Então eu estou lidando com um processo de substituição. A transferência de valores, né, que está lá embaixo, a transferência de... Na mesma tela? Deslocamentos, né? Transferência, o que está escrito aí? Exceções, E deslocamentos transferência. e transferência, risco de infecção. Aqui é aquilo que o Wander está falando assim, agora eu passo a ser a outra pessoa, passa a ser o tabu. Então, se o meu tabu é não ter a minha mãe, e agora eu a tenho, então eu me torno ela. Eu me torno o erro. Vamos ver os principais tabus para ver se fica muito... Olha só. Vinculados aos inimigos. As tribos que têm tabus, os grupos, olha o que Freud vai percebendo. Existem tabus vinculados aos inimigos. Restrições sobre o assassino, punição, atos de purificação e cerimônia. Então, assim, primeiro tabu, eu não tenho que matar alguém que não seja por ser meu inimigo. Isso é anterior à construção de leis. Né? Tem na Constituição de vocês, acho que o material. Né? Vinculado aos chefes, proteger um governante, vocês vão entender daqui a pouco por que tem. Eu não posso atacar meu inimigo. É um tabu. Daqui a pouco a gente vai entender por que isso é um tabu. Proteger um governante, ser protegido por ele. A atitude de um selvagem para com seu governante provém da atitude infantil de uma criança para... A criança odeia o pai, porque o pai não lhe dá acesso à mãe ou irmãs. Porque ele odeia o pai, ele quer matar o pai. Não pode. Se você matar o pai, você será o erro.
tabu será você mesmo, será desprezado. Essa E ele vai para o chefe também. O chefe é a figura do pai, exatamente. Isso é uma discussão tão pesada entre os lacanianos que eu participei de uma discussão onde se discutiu o seguinte: tratamos de alguém que tenha matado o pai? Essa é uma discussão teórica. Sim. Podemos tratar? Existe cura, existe, entre aspas, perdão para um parricida que feriu o tabu supremo. Tem fechado sobre isso? Tem na discussão que eu participei, um grupo falou não trato, e outro grupo falava trato. E toda a discussão veio trazida por uma psicanalista mexicana, onde o juiz encaminhou para ela, para terapia, uma pessoa que tinha matado o pai. Então ela falou assim: e aí, trato ou não trato desse paciente? Então esse tabu é o não matar o pai. Na verdade, o tabu é esse. Tudo isso aqui vocês vão ver que é variação do mesmo. Olha, vinculado aos mortos, consequência do contato com os mortos de seu tratamento, analogia da infecção, hostilidade inconsciente que é reprimida e projetada, transformando o morto em um demônio, e a necessidade de cerimônias para se proteger. No mito da Ordem Primeva, eles mataram o pai. Então, não podem matar o meu inimigo, não posso simplesmente matar por ser meu inimigo, não posso matar meu chefe, o pai, não posso ter contato com o morto, o pai que eu matei. Tudo está vinculado ao contato com o pai. Ele é o meu totem. E a gente vai entender por que se construiu um totem para se eximir da culpa. Já que eu matei o meu pai, agora o meu pai é tão forte, não posso, eu tenho que honrá-lo. O curioso é que Freud vai colocar assim, Lacan vai buscar isso com muita força. O pai passa a ter sentido muito forte por ter morrido. Por isso que eu tenho que passar pelo Édipo. No Édipo, eu preciso abrir mão do pai, eu o mato, simbolicamente, vivo sem ele, e agora eu consigo superar tudo isso. Não, simbolicamente é saudável, Simbólico. mas No concreto significa que eu não resolvi no simbólico. é parecida. Que é a história da tatuagem. O indivíduo que o tatua concreto- resolve no corpo aquilo que não resolveu no simbólico. O concreto é porque não resolveu simbolicamente. Exatamente. Se eu resolvi Assim, simbolicamente, é eu não verdade, é que as preciso. crianças brigam lá simbolicamente tá. para não... tá exatamente. certo. Agora, essa questão de matar, por esse exemplo, da discussão de tratamento de uma pessoa que matou o pai, é uma pessoa que não teve o Édipo resolvido. Apesar que tem muitas coisas, porque daí entramos no conceito, quem é o pai? Se trata. Porque se o pai é nominado pela mãe, é nomeado pela mãe, então por exemplo, a discussão é muito pesada. Se eu falo assim, não, pai, porque o pai estava lá no RG, pai, né? No registro. Sim, mas a quem a mãe nomeou como pai? De São Paulo. Talvez a mãe tenha nomeado outro O pai. padrasto, por exemplo, e É, também como se o fosse um padrasto. passado estranho. Então, na verdade, ela traz isso como uma questão mais, uma discussão pedagógica. Ah, entendi. Né? Você trata. Você trata para você. Eu trataria, mas dentro dessa perspectiva de compreender com ele quem é. Gente, olha só, em todos esses tabus, olha só pessoal, em todos esses tabus, Andresa, você vai me posicionando de horário, tá? Meia hora, opa. Em todos esses tabus, nota a presença de uma ambivalência emocional, dominância de tendências opostas, e afirma que as proibições seriam consequências dessa ambivalência. Eu matei meu pai, então eu estou proibido de matá-lo. Aí, irracional? Claro que é irracional. Nós estamos falando de um corpo simbólico, de um grupo, de uma forma de se pensar, de tabus que estão acontecendo no processo de culpa. Olha o que Freud vai colocar. A probabilidade de que os impulsos psíquicos dos povos primitivos fossem caracterizados por uma quantidade maior de ambivalência que a que se pode encontrar no homem moderno civilizado, é de supor-se que com essa ambivalência diminuiu, o tabu, vamos pular para cá, lentamente desapareceu. Porque o tabu que é sintoma da ambivalência e um acordo entre os dois impulsos conflitantes. O tabu é muito forte quando o desejo existe, a ambivalência. Se eu cesso essa ambivalência, o tabu diminui, se torna mais fraco. Se eu tenho acesso à minha mãe, que antes era proibido, então eu estou realizando o meu desejo, automaticamente o tabu é fraco. Se me é proibido o acesso à minha mãe, o tabu é forte.
Então Freud está mostrando o seguinte: as sociedades que têm tabu simplesmente denunciam que existe dentro do ser humano um desejo muito intenso pelo incesto, que é a questão do Édipo. A conclusão é essa que ele chega, que a sociedade tem um desejo do incesto. O tabu vem para preservar. A prova de que há o desejo é porque o tabu é forte. Quando o tabu é fraco é porque significa que a sociedade conseguiu resolver isso. Então ela está mais madura. Então ele está trazendo as sociedades mais primitivas, são mais próximas da infância. As sociedades mais civilizadas já avançaram no sentido de estar então mais distante do processo de ambivalência. Mais resolvidos, conseguiram simbolizar isso. As mais primitivas, mais próximas do irracional, menos humanas. As mais fazendo uma comparação. Isso, o objetivo dele é fazer exatamente a comparação. Então ele vai falar assim, uma das coisas que no tabu se carrega é senso de culpa. Surge toda vez que o tabu é violado e o relaciona à angústia e ao caráter do neurótico obsessivo. Então no processo da neurose obsessiva, toda vez que eu erro, eu tenho culpa. Ele vai dizer assim, e toda vez que eu transgrido um tabu, eu tenho culpa. Então ele vai fazer uma comparação, uma distinção entre tabu, entender já o que é tabu, aquilo que me é proibido, por quê? Não é porque é certo, porque é errado, é porque é proibido. E a neurose, olha, o tabu é uma instituição social, cultural. Está construído na minha sociedade, é uma proibição que permite existir civilização. Sem o tabu, que é anterior à construção legal, à escrita, que pertence a povos pré-históricos, que não tinham nem história. Então eu tenho os tabus. As neuroses são uma estrutura asocial, não antissociais. Aqui eu tenho o tabu como para o vínculo social e a neurose como uma estrutura que não depende de eu viver em sociedade, ela é minha, é uma regra interna. Então as mesmas regras de tabu estão acontecendo dentro de mim. Então, num momento onde eu ainda não estou em contato com a sociedade, eu vivo uma discussão de valores dentro de mim. Agora, em contato com a sociedade, esses valores se transformam em tabus. Entendendo o caminho que ele vai fazendo? Agora, qual é a distinção entre tabu e... O que você falou? É uma regra para resolver e segurar o camarada, para controlar ele. Para controlar, que é algo que está dentro, que vai externalizar. Isso, exatamente. Então, o tabu é uma instituição social cultural, a neurose são estruturas associais e as pulsões sexuais predominam sobre as sociais. Então eu tenho pressão, eu tenho a pressão neurótica e elas são contidas pelas instituições sociais que vão surgindo. 3 características principais do tabu, acho que dá para a gente ver elas, né? Então vamos lá, primeira característica, animismo. O que é animismo? Animismo é objetos inanimados são animados por espíritos e demônios, a formação da ideia. A criança é animista. A criança, se vê um desenho de criança, desenho, a mesa fala, o carro fala, aquele filminho que desenha carros. Isso é animismo. A pedra fala. O índio é animista, quando ele dá vida aos objetos. Vamos pegar uma pedra e ela vai ter uma entidade, olha para a lua é uma deusa, o sol é um deus, isso é um processo anímico. Eu animo coisas inanimadas. Então, o tabu carrega isso, ele vai animar aquilo que é inanimado, com propriedades divinas ou demoníacas, boas ou más. A religião afro também está muito ligada ao animismo. Sim, ao animismo, que são as mais primitivas, mais antigas possíveis. Essa ideia de espíritos e demônios é boas e más? A ideia aqui? A ideia é isso, boas e más, exatamente. De alma que depois iria influenciar nas origens das religiões. Isso aqui é base para depois, é matéria-prima para as religiões utilizarem depois, nos conceitos. Mas o que ele está mostrando aqui, que isso é anterior ao conceito religioso. O tabu é anímico. Eu transformo um bicho, um animal, e dou vida para ele. E aí esse animal tem sentido para mim. O segundo é a magia. O tabu trabalha com magia. Olha, decorrentes da necessidade de controlar o mundo, como os rituais para a produção de chuva, fertilidade, leis da natureza substituídas por leis psicológicas. Então, no processo do tabu, se eu fiz tal coisa, pronto, parou de chover. É manipulação dos elementos, seria o... Sim, pelos meus atos. Quer dizer, se um indivíduo transgredir o tabu, vai ter uma seca muito grande. Só colocar o ovo no telhado, sei lá, para quando chover, o processo é de magia. Vamos passar da clara.
compara com os atos obsessivos. Gente, eu fui numa casa uma vez, a Andresa estava comigo esse dia. A Andresa, a Amanda é minha esposa. Nós chegamos numa casa, era um churrasco e a parte de churrasqueira era pequena. E foi, todo mundo chegou, sentou e o céu se preparando para chover. E eu não sabia dessa história do ovo. De repente eu descobri, cara, canto da casa não tinha um ovo. Você lembra disso? Eu vejo isso. A pessoa tentando segurar a chuva. Isso é magia. Eu não sei, eu acho que era cozido, né? Não sei. Não, choveu no Natal e ia ficar todo mundo em casa, toda a família em casa. Aí minha sogra, você não tem ovo? Você não tem ovo? Vai comprar ovo, Everton, pelo amor de Deus, como é que você quer ovo? Vai fazer o que com ovo? Tem carne pra comer? Não, eu vou colocar atrás da porta que não vai chover. Chove, gente. O conceito é de tabu e é um processo de magia, sim. Mas qual a ligação de superstição então, com magia? Porque isso aí os mais antigos chamam de superstição. Sim, né? não, mas a superstição é uma crença, é uma crendice. Eu quero que Mas ela está essa colocando a ideia superstição. Não, mas ela está essa colocando a ideia de superstição. ovo e tal. Não, isso é superstição. Eu estou prato, colocando que o conceito de superstição, de magia é o mesmo. Isso que ela está falando é a superstição. Então, O que eu estou colocando no tabu isso aqui, eu tô- é que o tabu, essas são características do tabu. O tabu carrega o mesmo conceito, mas não há o tabu de colocar ovo. Não é uma proibição. Não é nesse sentido. Isso que ela falou é a superstição. Mas o conceito de magia, vamos, cadê a telinha? Então, mas a superstição, pelo que eu vi aí, está bem ligado à magia, ou não? Sim. Então, sim. Mas é porque os dois compartilham da mesma linguagem. Como o animismo A magia também, seria colocar o ovo e parar de chover, né? Professor, ele está relacionado à natureza. Né? São religiões que buscam na natureza os elementos. é mais primitivo possível. Sim. Os Depois, índios fazem muito isso. o conceito de magia está ligado a... Os xamãs, a Olha, lança. tô achando que a Andresa mandou o computador desligar aqui, que ele travou. Ele está pensando. O candomblé mesmo tem muito envolvimento nisso. Mas é por conta de serem religiões muito primitivas, Sim. muito ligadas a isso. E aí vem toda essa questão antropológica, não estamos aqui para fazer julgamento de nenhuma religiosidade, mas assim, nós temos um processo mais antigo e aquilo que a gente vai chamar de mais dentro desse processo mais civilizatório. Não estamos trazendo a questão do julgamento dos valores disso, mas essa compreensão das linguagens. Então nós temos essa construção do animismo, até que o computador caminha lá, vocês só não vão enxergar a tela, mas o animismo, que é quando eu dou vida àquilo que é inanimado, a magia, quando eu penso controlar os elementos. O que o tabu carrega disso? Se eu transgredo o tabu, eu mudo o universo. A gente vê esses filmes, esses desenhos, que o indivíduo faz alguma coisa e altera a ordem cósmica todinha, o processo é tabu. Tá? O processo e a onipotência dos pensamentos, que está ligada a tudo isso. Quer dizer, é um pensamento extremamente infantil, onde a criança imaginava, se eu acreditar nisso, vai acontecer de tal jeito. Então, por exemplo, é o faz de conta que. Sabe essa faz de conta? Tem um filme. É um filme, né, que a menininha e o Adam Sandler... Isso, que faz de conta. Isso. É isso mesmo, faz de conta, né? Um faz de conta. Então, mais ou menos isso. Essas características são associadas com o narcisismo, quer dizer, uma forma bem infantil de se vivenciar tudo isso. E aí o computador, fechar o Então, programa. na verdade, o animismo é uma animação, a imagem, uma criação. De coisas inanimadas. É coisa de culto. O animismo é a animação de coisas inanimadas, enquanto que a magia é o controle dos fenômenos e a onipotência é o controle das coisas simplesmente pelo pensamento. Nada mais é do que o que a gente vê o tempo todo. Eu vou assistir agora, à meia-noite, vou assistir o lançamento do Star Wars, né? Então, assim, ali nós estamos vendo o quê? Faz de conta. Né? Que resolve quais questões? E acaba você se projetando, tem todo um caminho. A arte tem expressão, né? Freud vai trabalhar muito esse conceito, que as artes, elas são expressões, né? E a arte, de alguma forma. Voltou aqui, tá? Pra gente pelo menos fechar. Qual tem que nós estávamos? Gostaram das passagens das telas? Ficou bom?
Ficou bonito. Ficou lindo. Devagarinho vai aperfeiçoando, vai aprendendo a mexer com esse programinha. Daqui a pouco mexe sozinho, assim. Só força de magia. Exatamente, amor. Nós estávamos aqui, distinção, tabu, pulsões, animismo, ok, ó. Magia. Onipotência de pensamento, crença nos desejos semelhantes ao bebê, que satisfaz seus desejos de uma maneira alucinatória, compara com os atos obsessivos que têm um caráter mágico, e essas características são associadas com narcisismo, compara as diferentes concepções do homem em relação ao universo. O animista corresponderia ao narcisista, a religiosa, a escolha de objeto, e a científica com a maturidade, renúncia do princípio de prazer e voltar-se para o mundo externo. Percebe? Freud faz um vínculo mais ou menos assim. As sociedades mais primitivas são animistas. As sociedades um pouquinho mais civilizadas trabalham com o conceito de magia. E agora as sociedades mais civilizadas com a cientificidade. Todos os três estão trabalhando com o mesmo elemento de controle, só que com as suas ferramentas, né, dessas variáveis. Como é que é? Primitiva? Mais primitiva, animista. Mais civilizada, magia. E a última, mais civilizada agora, a científica. E aí vemos então, por que Freud faz toda essa busca do totem? Né? Ele faz a busca do totem, que ele vai dizer o seguinte: na adolescência, na infância, existe uma busca totêmica. Existe um retorno ao totem. Esse é o tema. O que é totemismo, base da organização social cultural, vamos para fechar aqui, que não vai dar tempo de a gente fechar. Orlando, a gente decifrar de quem que é essa definição, né? Se é de Lacan. Não, tudo é Freud. Tudo que eu estou falando hoje é tudo Freud. Então, mas assim, depois na hora que misturar tudo, a gente tiver tipo assim, nativa, assim, a gente decifrar de quem é quem. Não né? consegue porque tem uma base. Tem uma base. Por isso que vocês vão ver Lacan mesmo no final. Até houve uma mudança no material de vocês, que ele vai trabalhar os conceitos das escolas, depois vocês verem bem Freud, vai ficar bem firmado nisso. Professor, nós voltamos como que é no jardim de infância ainda? Não, na nossa primeira infância, nos nossos 3 a 5 anos, nós fazemos essa busca totêmica. E essa representação, quem que seria a figura totêmica aí no caso? O pai. Esbarra nisso? O pai é a figura totêmica. Olha o que é o mito aqui. Essa é a ordem primeira. O que acontece de forma simbólica? Que Freud fala assim, não precisa ter acontecido, mas faz de conta que é mais ou menos assim, é uma fantasia. Ele coloca assim, o ciúme do macho mais velho impedia a promiscuidade sexual e este ficaria com todas as fêmeas, expulsando os filhos à medida que cresciam. Gente, isso acontece no meio dos macacos. Isso é uma coisa comum hoje no meio dos primatas. O macaco mais velho expulsa todos os machos e só permite que fiquem os machos que não assediem as fêmeas. E ele tem acesso. O pai dava os filhos e ficava só... Exatamente, no filme apresenta essa realidade. Então Freud vai dizer assim, isso aqui é o que ele vai chamar de horda primeva. Nesse momento... Darwin tem razão no que ele falou. Darwin traz essa perspectiva. Que o homem tem alguma ligação com uma relação com o macaco. Nessa questão cultural, ele vai trazer essa forma bem básica. Sim. Então, olha só, salienta a semelhança entre as relações das crianças e dos homens primitivos para com os animais. Então, qual é a ponte que Freud está falando? Por que ele contou tudo isso aqui? Ele falou assim, ó, agora há um deslocamento, há uma figura totêmica sendo construída. Então, ele vai dizer assim, salienta a semelhança entre as relações das crianças e dos homens, esse vínculo criança e homem, primitivos para com os animais. Então ele vai começar a trabalhar todo esse sentido. Olha, para exemplificar a tua semelhança, retorna seu caso clínico, o caso do pequeno Hans, né, onde demonstra que os sentimentos ambivalentes para com o pai são deslocados para um animal. Então o pequeno Hans, ao odiar o pai, passa a ter medo que o pai o agrida. Ao odiar o pai, que ama tanto, grave isso, ao odiar o pai, que ama tanto, ele desloca esse amor e ódio para um cavalo, para um animal. E aí ele desenvolve fobia desse animal. Ele simplesmente transfere. Tudo que estava acontecendo dentro dele no Édipo, o pequeno Hans está vivendo no Édipo, 4 anos de idade.
Tudo isso ele transporta para a relação com os animais e se torna fóbico. Cláudio. Só voltando atrás, eu não entendi, a ordem da primeira é no sentido da ordem de ordem? Não, horda é um grupo. Horda é um grupo primitivo. Isso que é horda. horda. Também é de primitivo, não é? Isso, é o grupo, pensa uma família, um clã bem primeiro. Ele tá assim, tipo assim, os porões, né, a base estrutural da humanidade. O que deve ter acontecido na raiz da história e na raiz da criança. E ele vai contando. O mesmo ocorreria com o totem, que ocuparia o lugar de um ancestral, do pai primevo. O pequeno Hans ama e admira o pai, certo? Admira o pai e odeia o pai. E transfere tudo isso para quem? Para um animal. E ele vivencia toda essa relação com o animal. Então ele está livre para tudo que ele sente pelo pai, sentir pelo animal. Totêmico. Isso é o totem. Entenderam como é que é? Desloca para o animal. Exatamente. Esse é o totem. A sua crise. Sim. E aí ele vai resolver tudo com o totem. Olha só. Tanto as psiconeuroses como o totemismo seriam os produtos das condições em jogo no complexo de Édipo. 5 minutos. O Édipo, então, está acontecendo nesse contexto. Ao longo do texto, afirma que o início da religião, da moral, da sociedade e da arte também converge para o complexo de Édipo. Então Freud vai dizer assim, onde é que nasce toda a humanidade? Isso para a psicanálise é muito importante. Onde é que nasce todo o processo de humanidade com o Édipo? Tira o Édipo, acabou a humanidade. Nós temos animais. O que me diferencia para a psicanálise entre eu e um animal? O Édipo. O Édipo insere dentro de mim o conceito de certo e errado. E só tendo esse conceito é que eu vou ter conceito de religião, é que eu vou ter conceito de moral, conceito de questões éticas, conceitos culturais, de sublimar, de me identificar, de projetar, por conta do Édipo. E é importante. É importante. Sim. Não, isso sem isso eu não tenho humanidade. É o conceito humano e animal. O animal porque ele não é... Não, esse conceito humano me tira da humanidade. Esse conceito de humanidade me tira do animal. Eu preciso do Édipo acontecendo, eu superá-lo, para que eu seja humano. Sem isso eu não sou humano. Eu sou humano a partir do Édipo. A partir do Édipo. É a construção Por que você deu o exemplo de animal então? É anterior ao Édipo, que eu vivo instintivamente. É barbárie. O menino ama a mãe, ele quer a mãe, quer transar com a mãe, a menina quer o pai, e todo esse caminho é animal, porque você coloca um cachorro, coloca o cachorro, a fêmea e a mãe entrou no cio, o cachorro pega a fêmea e a mãe. Ele não quer saber se é mãe. Ele não tem construção edipiana. É instintual. O ser humano não. Ele carrega o totem. Opa, não posso, por quê? A figura do pai surge. Então é o ser racional. Não seria só Porque racionalidade. você vai pensar e vai saber que tem um totem. Você tem a punição se caso avançar. Então, mas supera o racional. Supera o racional. Passa a ser psíquico. Porque o racional só vai me carregar o quê? A compreensão da racionalidade das coisas. Racionalmente falando, qual o problema de um homem fazer sexo com uma mulher? Nenhum. Mas qual o problema de um homem, filho, fazer o sexo com a sua mãe? Racionalmente nenhum. Totemicamente, todo o problema. Porque eu estou acessando quem eu não tenho direito. Por quê? Porque aquela mulher não é minha mulher, é a mulher do meu pai. Isso é uma construção que supera a racionalidade. Sim. É cultural. E aí vai ser totêmica. Existem civilizações, primórdios, que não tinha essa questão de proibição, Do totem? Não, de relacionamento. A mãe com o filho, eu ia perguntar isso agora. Então, mas vai Como é no que totem. fica essa? Haverá sempre o totem. A figura do totem, por isso que ele pega a sociedade mais primitiva que ele identificou na época e fala, olha, a mais primitiva do mundo tem uma regra básica, é o totem tabu, é a figura do incesto. Mesmo essas entidades, por exemplo, aquelas sociedades onde o sexo acontece coletivamente,
ele só pode acontecer naquele contexto. Naquele contexto não está errado. No outro contexto é errado. Qual o contexto não é errado? Na festa, por exemplo, aquela onde a mãe inicia... O filho, vai e ter o pai vai a ter um filha, momento. já houve incerto ali. Sim, mas aí não há. E eles não têm totem tabu. Porque Não, tem. Por que tem totem tabu? Haverá um ritual para isso, um ritual específico. Não é o acesso indeterminado desse homem à sua filha, foi a iniciação e pronto. Ele não pode tocar mais. Ah, tá. Então surge a figura do totem. Então, porque o fato de haver o totem é um ritual. Por exemplo, você não pode... Vamos pegar aqui o totem de uma tribo que coloca como totem um carneiro. Não pode se matar carneiro. Não pode comer o carneiro. Não pode o carneiro, exceto no dia da festa. Aí naquele dia se mata o carneiro, todos comem um pedaço. Totem são rituais assim específicos. Naquela ocasião. O totem terá, no totem tabu, haverão rituais específicos para isso. Sim, ele não é isso, mas haverá rituais de acesso. Sim, que é o que você está colocando. E aí não feriu o totem tabu. Então, mesmo essas sociedades, que sejam humanas, elas terão critérios e datas específicas para acontecer isso. Não será de qualquer forma, em qualquer momento e a todo tempo. Porque isso aí é a ordem primeva. A ordem primeva havia um homem que tinha acesso a todas as mulheres. Esse homem foi assassinado. Pronto, começou a humanidade. Isso tem embasamento numa história antiga aí que vem. Numa busca específica. Isso. Exato. O totem, na verdade, então, assim, só uma pergunta. O totem, para as pessoas normais, vamos dizer assim, ela é um símbolo. É um símbolo. É um ídolo, né? É um símbolo. Agora, os canais são outros. Isso. O totem é assim. Só para eu fechar aqui. Olha só, dentro do que o Cláudio está perguntando. Eu tenho, a partir do mito da ordem primeva, dessa sociedade que está começando, Freud vai descrever uma situação mítica em que os filhos expulsos matam. Esse aqui é o que aconteceu na descrição, na fantasia que Freud cria. Tá? Ele fala, isso é uma fantasia. Pode não ter acontecido de fato, mas está acontecendo isso nesse processo fantasioso. Os filhos expulsos, foram expulsos pelo pai, matariam e devorariam o pai tirânico, colocando fim à ordem patriarcal. Acabou a ordem. Certo? Como é que acabou? Mataram o pai. O fato de devorarem o pai fazia com que identificassem com ele, adquirindo parte de sua força. Processo de canibalismo. Aí começam a ocorrer sentimentos ambivalentes dos irmãos perante o pai. Olha o que começa a acontecer. Ao mesmo tempo em que odiavam por representar um obstáculo aos seus desejos sexuais, o amavam e o admiravam. Isso criava um vínculo? Criava um vínculo de admiração e de respeito, porque era o pai, era forte. Era pai, era forte. E tinha tudo que eles queriam ter. Já que esse pai tinha acesso a todas as mulheres, é o que eles queriam ter. Então há uma admiração. A admiração carrega isso. Eu quero ser desse jeito. E amor, por quê? Porque é o pai, é o que criou, é superior a ele. Só que, ao mesmo tempo, mataram esse pai. Essa ambivalência levaria um sentimento de culpa. Já que eu matei quem eu admiro tanto e amo tanto, nossa, como é que eu fiz uma barbaridade dessa? Culpa. Como é que se resolve a culpa? O pai morto tornou-se mais forte do que o fora vivo. O que até então fora interdito por sua existência real, o pai vivo interditava. Foi doravante proibido pelos próprios filhos. Agora o pai morto é mais forte ainda e interdita mais ainda. Então, para o Édipo, o pai é interdito. E é daquele triângulo lá com o super. Exatamente. E aí o incesto é completamente proibido. Olha, a função da proibição para preservar a vida em grupo, aí começa a acontecer isso. A proibição do incesto obrigava irmãos a renunciarem às mulheres que desejavam e que tinha sido o motivo principal para se livrarem do pai. Surge então uma religião totêmica baseada no mito, afirma que a religião totêmica teria surgido a partir desse sentimento filial de culpa, por isso que toda religião carregará o sentido de culpa, há uma culpa, no esforço para mitigar, repetir esse sentimento e apaziguar um pai por uma obediência a ele que fora odiada. Todas as religiões teístas carregarão exatamente essa figura. Nós
Aí que entra a matamos idolatria. nosso pai. Nós pecamos contra o nosso pai. Então nós precisamos que nosso pai olhe para a gente. Então Freud começa a fazer uma análise antropológica desse sentido. E teria como finalidade impedir a repetição do auto que causaria a destruição do pai real. Agora eu preciso impedir que isso aconteça. Aí o totem vira idolatria. Um objeto de adoração. Inicialmente de adoração. Admiração. As tribos primitivas serão objetos de idolatria, sim. Seria basicamente assim, definindo um meio, um mecanismo que ele pratica para se justificar dos seus erros. Da sua culpa. Né? Exatamente. Com relação a mãe matar o próprio pai. Né? Então, quem sabe através da religião, eu vou alcançar o perdão e o pai vai orar por nós. Aí se constrói essa ideia da religião. Vai ser a base para a construção. Então ele vai mostrar, até a base religiosa vai ser baseada no Édipo. Gente, eu consigo fechar com vocês aqui, tranquilamente, a questão do Totem e Tabu, a gente esgotou bastante, tem algumas coisas, eu mando para vocês essa projeção, que é só alegorizando, tá vendo? São só as falas. As considerações, o que não deu para ver com vocês é a consideração final. Né? São várias telas, não adianta a gente correr, porque é besteira. Então eu mando, vocês discutam isso, né? Quando começa assim, o animal totêmico, vai começar a explicar todas as observações a partir do que a gente discutiu aqui. Você vai mandar. Bom, tá bom? Semana que vem a gente trabalha. Nós temos aula semana que vem? Temos, né? Tem, feriado na quinta. Tem Na quinta. Tá querendo matar. Olha, você vai levar? Não, Vai desligar aqui, vai desligar aqui. Pode ser desliga? Não, não sei. Desliga lá. Só desligar aqui, só.